Bom dia, nono ano. Então, hoje nós vamos falar sobre as partículas subatômicas, que são os prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são representados pela letra P e são as subpartículas que têm carga positiva. Os nêutrons são representados pela letra N e são as subpartículas que não têm carga. Mas essas duas partículas formam um núcleo. E nós temos os elétrons, que formam a eletrosfera e que são partículas negativas. E são representados pela letra E. Bem, eu disse para vocês que a maior parte da massa de um átomo está dentro do seu núcleo e é formado pelos prótons e mais nêutrons. Então, como que a gente acha o valor dos prótons e dos nêutrons? Bem, geralmente na tabela, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso na folha, a gente vê lá o elemento com um número maior e um número menor. O número maior é o número de massa e o número menor é o número atômico ou o número de prótons. Para a gente achar o número de nêutrons é só subtrair o número de massa menos o número de prótons ou o número atômico, que a gente vai achar a massa, tá? Eu vou mostrar para vocês. Sabendo que o número de prótons e o número atômico é o mesmo e o de elétrons também. Por enquanto, a gente vai falar só de números atômicos iguais, de elétrons e prótons iguais, porque quando o número está isolado, quando ele não virou um íon, ele tem número de nêutrons e de prótons e elétrons iguais. Só quando ele é ionizado, que ele vai sofrer alteração no número de elétrons, certo? Os elementos são representados pelo símbolo deles, sempre usando a primeira inicial maiúscula e a segunda minúscula, tá? São escritos em latim, por isso que às vezes a gente tem assim a inicial tão diferente do nome. Por exemplo, o sódio é um exemplo disso. O sódio é natrium em latim, então por isso que o símbolo dele é Na, e não SO, como seria o só S. Enxofre, por exemplo, é escrito também só com S em latim, por isso que o símbolo dele é o S, tá bom? E assim outros tantos são escritos assim. E eles, para a gente representar um elemento químico, a gente usa o símbolo do elemento. Em cima a gente coloca o número de massa e embaixo o número de prótons, como eu vou mostrar para vocês aí depois, tá bem? Então a gente tem que lembrar que um átomo ele tem 3 partículas subatômicas: os elétrons, os prótons e os nêutrons, sendo que os elétrons têm carga negativa, os prótons carga positiva e os nêutrons não têm carga, tá bom? Então até a próxima aula. Então vamos lá, nono ano. Nós temos então, a letra A, que representa a massa atômica. Massa atômica. Nós temos também a letra Z, que representa o número atômico. Número atômico. E nós temos o E, que representa os elétrons, o N, que representa os nêutrons, e o P, que representa os prótons, ok? Para a gente achar a massa de um elemento, a massa de um elemento químico, a gente faz o quê? A massa é representada pela letra A, certo? A gente faz o quê? Prótons mais nêutrons, ou Z mais nêutrons. Por quê? Porque Z é igual a P, ou seja, número atômico é a mesma coisa que número de prótons. O número de elétrons também é igual ao número de prótons e de número atômico quando o elemento está isolado, quando ele ainda não é um íon, certo? Mas Gerceli, eu quero descobrir então vamos dizer aqui que eu tenho um elemento aqui X. Como que a gente representa um elemento químico?
O número de cima é massa. O número de baixo é o número atômico ou prótons. Então, aqui é A e aqui é Z ou P, tanto faz. Então, se eu perguntasse aqui para vocês, se eu desse esse elemento químico aqui para vocês e perguntasse, qual é a massa desse elemento? 200. Qual é o Z desse elemento? Ou seja, qual é o número atômico? 80. Qual é o próton desse elemento? Também 80. E qual é elétrons? Também 80. Por quê? Porque o número está isolado, certo? Ah, Jaceli, mas eu quero descobrir o número de nêutrons. Como que eu acho o número de nêutrons? E aí, como que eu acho? Muito simples. Se eu sei aqui, ó, que eu falei aqui com vocês, que número de massa é prótons mais nêutrons, para eu achar os nêutrons, é só eu fazer o quê? A massa menos Z, ou a massa menos prótons. E aí, quem é a massa desse elemento aqui? 200. Quem é o prótons ou o Z? 80. Então, 200 menos 80, 120. Então, eu sei que esse elemento aqui tem 120 de nêutron, certo? Então, aqui a minha resposta seria 120. Perfeito?